Estou aqui na casa do meu amorzinho, olha só. Fala oi. Oi, Ed, tudo bom? Olha a Jolene, que linda. Eu dirigi a dublagem de JoJo's Bizarre Adventure, mas o vídeo de hoje não é sobre a dublagem. Olá, eu sou o Pedro Alcântara e no vídeo de hoje eu vou falar quem é o maior vilão de JoJo, na minha opinião. Mas, antes da gente começar, vamos para uma regra muito importante aqui nessa conversa. Uma não, algumas regras. A primeira delas aqui pra gente já começar, pra você saber em que mato você tá lenhando. Eu vou dar spoilers. Só pra chocar todo mundo aqui, eu vou dar o maior spoiler de JoJo, já neste momento. Então, se você não quer spoiler, você já deveria ter saído do vídeo. No final da parte 6, o universo original de JoJo é destruído, o que faz da parte 7 um reboot. Por que eu tô falando isso logo de cara? Porque para todos os efeitos, eu vou analisar aqui só os vilões da parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só das 6 primeiras partes. Outra regrinha aqui para essa discussão é que eu vou falar só sobre os vilões principais de cada parte. Mas eu vou acabar comentando, obviamente, sobre os heróis e sobre alguns outros personagens, mas eu vou levar em consideração só os vilões principais. Combinado? Então, agora vamos lá para as análises. Bom, se você já tá aqui, se você não se importa com spoilers sobre JoJo, você sabe muito bem que JoJo é um anime e um mangá que conta a história de uma família, da linhagem Joestar. Então, cada parte tem um protagonista diferente, só que todos eles são da mesma família e as partes, elas meio que têm começo, meio e fim, mas elas são interligadas, obviamente, cronologicamente falando. Então, na parte 1, a gente tem o nosso querido protagonista Jonathan Joestar, e o maior inimigo dele é o Dio Brando, seu irmão adotivo. O que o Dio tem de tão especial? Bom, Não tem nada especial. Que bosta! vocês viram aqui que a conversa tá trazendo acalorada a discussão. Bom, basicamente, o Dio é mau porque ele é mau. E ele não é só mau, ele é muito malvado. Ele é extremamente maléfico. Ele é um vilão insuportável. Aliás, o Araki, o autor de JoJo, ele é muito bom em criar e escrever vilões insuportáveis. Só que a gente tem que lembrar que essa história começou em 1987. Então, o primeiro JoJo, que é o Jonathan Joestar, ele é muito bonzinho, ele é perfeito, ele tem o coração mais puro de todos, e o Dio tem o coração mais nefasto de todos, e os personagens não são totalmente complexos. E se a gente for parar pra pensar, qual que é a motivação do Dio? A motivação é que ele teve uma infância ruim. E essa motivação nem é tão aprofundada, talvez porque essa parte da história não é tão longa. Então, ele é basicamente malvado porque ele é malvado. Particularmente, eu não acho que esse tipo de visão é uma coisa muito legal pra gente aplicar na vida real, né? Porque é uma ideia meio determinista. E eu não gosto de pensar que uma pessoa, o destino de uma pessoa e a personalidade de uma pessoa, essas coisas, elas não podem ser determinadas só pela condição em que essa pessoa nasceu. Isso pode influenciar, claro, mas agora determinar eu não gosto muito. Entretanto, a não ser que a obra fosse infantil, ela não tem nenhuma obrigação de ensinar alguma lição de moral pra gente. Se a gente aprende alguma coisa com uma obra de arte, é muito legal, mas ela não tem essa obrigação. E JoJo, convenhamos, não é nem um pouco infantil. Então, tudo bem, a gente vai passar um pano aí, mas a gente tem o Dio Brando, que abriu mão, renegou a sua humanidade, pegou aquela máscara de pedra e se transformou num vampiro. Que humanidade ele tinha? Não sei, provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma. E aí a gente vai pra parte 2. O nosso herói é o Joseph Joestar, neto do Jonathan. Eu adoro o Joseph. Ele é maravilhoso, né? Mais ou menos, né? Pulou a cerca, né? Pulou a cerca, não dava pra ser perfeito, mas na parte 2, a gente ainda não sabia que ele ia pular a cerca. Então, tudo bem, ele é maravilhoso. E o vilão principal da parte 2, eu acho que ele é muito subestimado pelo público porque ele tem aspectos muito interessantes, né? É o Cars, que é um dos homens do Pilar, né? Ele tava lá naquele Pilar, ele foi um dos caras que criou aquelas máscaras, né? E ele tem O molho. ele é um vilão carismático. Ele é um vilão bem carismático. Não tem como ficar brava com ele é maravilhoso, ele tem molho. Ai, meu Deus. O Cars é um ser apaixonado pela vida. Então, o grande plano dele é ter
todas as habilidades e capacidades de todos os seres vivos, né? Mas pro final da história, quando ele tá muito perto de vencer, ele já tem ali as habilidades de várias espécies diferentes que permitem que ele escape de coisas muito absurdas, tipo, ele consegue sobreviver ao magma fervendo ali de um vulcão que tá prestes a entrar em erupção. Só que tem uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que eu vejo a presença daquele outro personagem, o Stroheim, na parte 2, como uma coisa que eu não curto muito, né, porque ele é um soldado alemão ali do final da década de 30, a gente sabe muito bem que soldado alemão no final da década de 30 não estava fazendo coisa que prestava. Se a gente faz uma comparação entre o mangá e o anime, a gente percebe que o anime fez um esforço um pouco maior para passar um pano para ele. Não que ele seja colocado como um herói, mas ele não é colocado exatamente como um vilão. E qual que é a questão aqui? A gente passou por muitos conflitos na história da humanidade, e eu acho que a Segunda Guerra Mundial é um dos poucos conflitos em que a gente pode fazer facilmente um julgamento moral. Todo mundo sabe quem eram os vilões da Segunda Guerra Mundial. É claro que tem muitos outros conflitos, outras guerras que são muito mais complexas, mas ali na Segunda Guerra Mundial, se você tava do lado dos alemães, poxa vida, reveja seus ideais. Mas por que eu tô mencionando esse personagem? Porque esse personagem tinha uma ideologia supremacista. E o vilão da história, que é o Kars, ele tinha também uma visão supremacista, né? Porque ele queria que a raça dele dominasse o mundo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma visão supremacista com uma complexidade diferente da complexidade ali da turminha do Stroheim, porque ele não queria só exterminar todas as outras espécies, os seres que ele considerava inferiores, mas ele queria assimilar tudo aquilo. Então eu acho que acaba rolando essa dualidade. Isso é interessante. Então, temos aí o Kars, que queria ser o ser mais poderoso da face da Terra. E agora a gente vai para a parte 3. E as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, porque a gente finalmente tem a presença dos stands, que são aqueles poderes de Jojo que são tão marcantes, tão conhecidos, né? Que são aquelas projeções praticamente espirituais, mais pra frente a gente entende melhor um pouco sobre elas. E na parte 3, a gente tem o retorno do Dio. Só que ele tá um personagem um pouco diferente. Além das habilidades de vampiro que ele tem, ele também ganhou um stand. E ele ganhou até uma mestra, né? Porque tem a bruxa Enya que orienta ele. Então ele tem uma mestra, coisa que ele não tinha na parte 1. Ele também tem muito mais lacaios, né? Tem vários outros vilões, vários outros minions. Vários filhos. Ele tem muito filho. E um amante. Na época da parte 3, dá pra gente presumir que o Dio já tinha, além da mestra e dos vários lacaios, o Dio teve filho, teve uns teleco-teco, deu uns pega em muita gente. E isso aqui, a força, porque ele é um vilão. E eu tô mencionando isso porque isso ainda vai ser muito importante. Mas o Dio tem um stand que é capaz de parar o tempo, tem mais um monte de teoria na internet que diz que o funcionamento dele não é exatamente esse. Algumas fazem sentido, outras eu acho que são muita viagem, mas para todos os efeitos vamos usar só o que a obra nos entrega de maneira bem mastigada, que é o stand dele é capaz de parar o tempo, o que é uma coisa muito absurda, e ele tá com pretensões um pouco mais, como eu posso dizer, ambiciosas do que na parte 1, que na parte 1 ele queria só tocar o terror e encher o saco do Jonathan, e na parte 3 ele quer dominar o mundo, que inclusive é o nome do stand dele. E agora a gente vai entrar numa fase muito interessante de Jojo, que é a parte 4, e eu vou dizer por que é interessante. Eu vou falar aqui uma curiosidade sobre a qual você talvez nunca tenha refletido. Você já parou pra pensar que a parte 4, a parte 5 e a parte 6 de Jojo são futuristas? Verdade. Elas são futuristas, e eu vou dizer por quê. Todas elas começaram a ser escritas pelo Hirohiko Araki no mangá antes da época em que elas se passam. Inclusive deve ser por isso que na parte 6 tem tanta referência a CD. O Araki não previu que em 2011, ali lá pra 2011, CD não ia ser mais uma mídia tão popular. Sim. Tinha bastante Blu-ray. Mas se ele tivesse escrito um pouco depois, ele teria colocado um monte de pendrive.
Mas aquela imagem icônica do Jotaro com o CD saindo da cara, a gente não teria aquilo. Nossa, ia ser muito ridículo sair uns pendrive da cara dele. Ia ser bem esquisito. Bom, vamos prosseguir aqui, foco na parte 4. Na parte 4, a gente tem o Yoshikage Kira, que é basicamente um psicopata, um serial killer. Qual que é a motivação dele? Ele queria viver uma vida tranquila. O problema é que o conceito de vida tranquila dele envolve matar mulheres e não deixar vestígios. Pegar as mãos, porque ele é pervertido, ele é esquisito. E assim, ele tem quantos poderes? Ele tem 3 poderes, né? Ele tem o Sheer Heart Attack, ele tem o Killer Queen, que na localização vira Deadly Queen, e ele tem o Stray Cat, que é aquele gatinho que vira planta e tal. Então, ele tem aí 3 poderes, o que faz com que ele seja um vilão bem difícil de se derrotar, e ele também tem a questão de como ele é escrito, que tirando a parte fantasiosa, ele é um personagem que poderia existir na vida real, porque psicopatas existem, o que é uma coisa muito ruim, muito perigosa, o que faz dele, na minha opinião, um vilão muito assustador. Falei uma besteira, ele não tem só 3 poderes, ele também tem o Another One Bites the Dust, que faz o menininho lá ficar preso num loop temporal. Uma curiosidade sobre isso, falei que não ia falar de dublagem, mas vou falar, é que a dubladora do garotinho do Hayato, a Marina Santana, ela começou a dublar esse arco do Another One Bites the Dust, que ficou na localização só Bites the Dust, ela começou a dublar numa sexta-feira e ela ia terminar na segunda-feira. Então, como parte do meu trabalho de diretor, que é fazer os atores entrarem ali na obra, eu pedi para que ela tentasse descobrir como o Hayato ia escapar do Bites the Dust durante aquele final de semana. Ela quase chegou a uma solução, mas no final ela não chegou. Ela poderia ter pesquisado, mas eu falei para ela, se você honrar a sua palavra, você não vai pesquisar na internet como é que ele se livra desse poder. E essa é a parte 4. Vocês estão vendo que eu demorei mais pra explicar a parte 4 do que as outras, porque a história vai ficando mais complexa. E agora a gente vai pra parte 5, Golden Wind ou Vento Áureo, como você preferir. O grande vilão é o Diávolo, que ele tem ali uma complexidade no que diz respeito ao poder dele, que é muito difícil de entender. Tem até um vídeo que eu publiquei há muito tempo explicando como é que funciona o poder dele, mas eu acho que o aspecto mais importante aqui para nossa análise de hoje é que é um poder que quebra uma ordem natural do universo. Ele anula a causa sem anular a consequência. O que eu quero dizer com esse é o aspecto importante do poder dele? O stand dele, que se chama King Crimson, e na localização Emperor Crimson, ele faz com que uma parte do tempo deixe de existir, mas a consequência do que aconteceu naquele recorte do tempo continua acontecendo. E a motivação dele, digamos que seja poder. Ele quer ter cada vez mais poder, mas ao mesmo tempo ele quer desaparecer. E qualquer pessoa que vive no mundo em que a gente vive sabe que é praticamente impossível você ser muito bem sucedido em alguma coisa e não chamar a atenção de ninguém. Então, ele quer uma coisa muito difícil. E ele tem um poder muito difícil de se derrotar. Porque ele é muito difícil, inclusive, de se compreender. E o Giorno precisou de um power-up muito absurdo para ficar muito apelão para conseguir derrotar ele. E isso me faz pensar numa coisa. A parte 5 é sobre máfia, sobre crime. E na parte 4 tem um monte de vilão naquela cidade. E todo mundo que conhece a história de Jojo sabe que, a não ser que o stand seja muito poderoso, pessoas que não têm stand, né, ou seja, que não são usuários de stand, não enxergam os stands. Sendo assim, vários dos acontecimentos absurdos do universo de Jojo ficam sem explicação para praticamente todo mundo no planeta Terra, para a maior parte da humanidade. E na vida real, a gente tem aquele tipo de canal que fala sobre true crime e sobre casos misteriosos que nunca foram resolvidos. No mundo de Jojo, esse tipo de conteúdo deve ter muito material, deve ter muito vídeo de true crime e caso misterioso que não foi resolvido. O próprio Kosako Kawajiri, pai do Hayato, sumiu sem deixar vestígios, né? E aí a gente chega na parte 6, que é uma das minhas favoritas, talvez a minha favorita do anime, que tem essa linda heroína Jolene Kujo, e ela enfrenta o Padre Pucci. E o Padre Pucci, pelo amor de Deus, ele é um vilão notável. Bom, o Dio da parte 3
tinha acumulado ali... Aliás, na parte 1 ele já tinha acumulado alguns conhecimentos sobre artes místicas. Na parte 3 fica implícito que ele aprendeu muito sobre questões místicas e sobrenaturais, mas isso não é aprofundado. E na parte 6 a gente vai descobrir que ele deu uns pegas num padre. Ele deu uns pegas num padre. Não tem outra forma de colocar. Mas basicamente, o Padre Pucci foi um lacaio do Dio, que ficou sabendo que o Dio... Um lacaio romântico, meu Deus. Foi. Você não deita sem camisa numa cama pra falar de arte com alguém com quem você não tem nada, né? Assim, é melhor que pegar a própria irmã. É melhor que pegar a própria irmã. Bom, na parte 3, o Dio aprendeu muito sobre as artes místicas, só que isso não foi aprofundado. E na parte 6, a gente descobre que ele escreveu tudo aquilo num diário e que o seu lacaio e possivelmente amante Padre Pucci era doido pra aprender tudo aquilo. O Dio prometeu ensinar algumas coisas pra ele sobre as artes místicas. E o Jotaro leu o diário, decorou tudo que tava lá, porque o Jotaro tem uma ótima memória e ele sabia que talvez aquele conhecimento fosse importante no futuro, e queimou o diário. Padre Pucci quer se vingar porque mataram o homem que ele amava. E eu não tô nem zoando. Primeiro porque eu acho realmente que eles tiveram um caso. Segundo porque ele amava o Dio. Não só romanticamente, mas ele tinha uma adoração por ele. E ele tinha muito respeito. E eu acho que a coisa que ele mais queria aprender com o Dio era como ir pro céu sem ter que morrer. Isso me faz lembrar daquele meme do Toad, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E aí os stands dele, né? Os poderes dele. Primeiro ele tem o White Snake, que ficou na localização como Pale Snake, que já é um stand bem absurdo, que faz com que ele consiga tirar e trocar de receptáculo a consciência das outras pessoas e até mesmo os stands, caso a pessoa tenha um stand. E por isso a gente tem aquela imagem lá dos CDs, que é tão icônica, né, do CD saindo da cara do Jotaro. Aí o Padre Pucci faz o stand dele evoluir pro Simon, que tem uma habilidade absurda, insana, de inverter a gravidade, né, de mudar o ponto gravitacional do mundo, o que dá muita aflição, né, porque a gente vê todo mundo escalando a estrada. É surreal, ele é psicopata esse cara. E depois o stand dele evolui mais uma vez, parece Pokémon, Digimon, né, vira o Made in Heaven. Made in Heaven é o nome original dele, na versão localizada ficou Maiden Heaven, deram uma disfarçada aí, mas tudo bem. E o stand final dele, né, a forma final do stand dele, acelera o tempo até o universo acabar e recomeçar. Que, convenhamos, é uma coisa insana, mas muito insana. E isso faz com que o universo seja destruído. Só que ele é derrotado pela Jolyne e pelos amigos dela. Pelo boy magia dela. Pela equipe dela, né? Mas os heróis da parte 6 conseguem derrotar o Padre Pucci. Existe uma leitura da qual eu discordo muito, de que a Jolyne foi a única Jojo que foi derrotada. E, sinceramente, isso é machismo. Porque se você for levar por esse lado, o Jonathan também foi derrotado na parte 1. E a Jolyne não foi derrotada. Ela morreu, mas morrer não é ser derrotado, pelo menos não nos padrões de Jojo. A equipe que derrotou o Padre Pucci: Jolyne Cujo, Hermes Costello, Emporio Alinho, Weather Forecast ou Weather Report na versão original, e Jotaro Kujo. Faltou alguém? Narciso! Faltou o Narciso, perdão! É muita gente! E o Narciso Anastácia na versão localizada e Narciso Anasui na versão original. Eles derrotam o Padre Pucci porque eles conseguem fazer com que o novo universo que ele cria não seja ruim, né? Isso fica em aberto, mas a leitura que eu faço é que eles acabaram criando um universo novo em que o Dio nunca se tornou um vilão na parte 1, talvez ele nunca tenha sido maltratado na infância dele, talvez ele nunca tenha sentido ódio do Jonathan, por isso ele nunca renegou a humanidade, e nada daquilo aconteceu, e é um mundo novo. E o nome do último episódio, inclusive, é What a Wonderful World. E aí eu falei de todos os vilões aqui, e a gente falou sobre a escrita do Araki, que foi ficando cada vez mais complexa, né? Convenhamos, a gente tinha ali um vilão que era muito simples, né? Tinha uma motivação muito básica, ele só era malvado porque era, ele não tinha nuances, e a gente foi encontrando vilões que na verdade acreditavam que eles eram heróis dentro da própria lógica deles. Então a gente vai repassar aqui. O Dio era um vilão porque era o destino dele. Eles falam muito sobre destino. Eles falam sobre como o Dio estava fadado a ser um vilão e sobre como o Jonathan
Jonathan estava fadado a ser um herói, mas também ele estava fadado a morrer para salvar a mulher da vida dele. Ser um bunda mole, pelo amor de Deus. Ele é meio chongo, né? Meio? Ele é muito chongo, pelo amor de Deus. Ele é muito bonzinho, mas era o destino dele. E na parte 2 a gente tem o Joseph, que achava que o destino dele era morrer igual ao pai e igual ao avô dele, muito jovem. E ele descobriu que o destino dele era outro, era salvar também a humanidade, inclusive era viver muito e pular a cerca. Mas aquele era de fato o destino dele. E a gente tem o Jotaro. Ele não tinha escolha além de salvar a própria mãe e, portanto, derrotar o Dio, porque o Dio irritou muito ele. E irritou muito todo o público também. Era o destino dele. E o Josuke poderia ter escapado do destino de se misturar nessa confusão toda, porque ele cresceu longe do pai, cresceu lá no Japão, em Moriô, e ele não tinha nada a ver com essa história. Ele poderia ter passado a vida inteira dele sem nem saber da existência do Dio. Ele só sabia que ele tinha um poder especial e podia usar isso ali para ajudar a cidade a ser um lugar melhor, e mesmo assim ele teve que enfrentar um vilão que só surgiu e só era capaz de fazer tanta maldade por conta do que o Dio fez. Então aquilo ali também estava amarrado ao destino do Dio. E aí a gente tem o Giorno, que finalmente percebe que os Joestar não estão enfrentando apenas vilões com superpoderes. Os Joestar estão enfrentando o destino. E ele tenta quebrar o destino. Aliás, o Bruno Bucciarati tenta quebrar o destino. O Mista tenta quebrar o destino, literalmente quebrar o destino. Mas eles não conseguem, porque o destino é muito difícil de se derrotar. E quando a gente chega na parte 6, em que a Jolyne e os amigos dela conseguem derrotar o Padre Pucci, eles não estão derrotando só o Padre Pucci e o Dio e toda aquela história. Eles estão derrotando o destino. E é por isso que na minha leitura de Jojo, a minha leitura da obra como um todo, do anime, é que o maior vilão não é o Dio, não é o Cars, não é o Dio de novo, não é o Kira, não é o Diávolo e não é o Padre Pucci. E sim, o destino. E ele finalmente é derrotado na conclusão dessa história. E a gente tem aí o Araki se tornando uma pessoa melhor e menos determinista, porque determinismo é uma coisa muito estranha. Para de falar que as pessoas não prestam só porque elas nasceram pobres. Ele parou com isso. Ele parou... A escrita dele melhorou muito, né? Ele parou de fazer algumas crueldades gratuitas na história. Algumas crueldades com o público ele continuou fazendo, né? Tipo, fazendo personagens que a gente ama morrerem. Mas a gente tem aí o destino sendo derrotado. Bom, a minha análise ela não vai cobrir as partes 7, 8 e 9, porque esse novo universo de Jojo ainda não foi concluído, eu acho que não dá pra gente fazer essa análise. Mas eu tô começando a sentir que talvez o vilão das partes 7, 8 e 9, considerando que o Araki se tornou uma pessoa que tem preocupações muito mais sérias atualmente, talvez o grande vilão seja a demarcação inadequada de terras de povos nativos. Mas estou só presumindo isso. Porque a gente tem os seres de pedra querendo retomar a Terra. Pois é. E a primeira página da parte 7 mostra um personagem indígena falando que ele vai entrar na corrida para pegar o prêmio e comprar de volta as terras que foram roubadas do povo dele. Não é mais, Jojo não é mais aquele negócio de o moleque é pobre e foi adotado, ele é do mal. Não, porque começa assim, é muito legal, muito divertido, mas é meio estúpido, né? Muito obrigado por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, comenta aí no vídeo. Nossa, não acredito no que o Pedro falou nessa minutagem aqui. Vai que, né? Pra deixar confuso todo mundo que não chegou até aqui no vídeo. Bom, você sabe que no final do ano eu falei, eu vou fazer conteúdo sobre a CCXP, mas acontece que eu não fiz. Eu vou dizer por quê. Depois de muitos anos indo na CCXP só como público e de 2 anos indo na CCXP como convidado, eu não tinha parado pra pensar que eu nunca tinha ido como criador de conteúdo, e eu só fui lembrar que eu poderia filmar coisas ali falando sobre o evento no último dia. Então eu perdi muita oportunidade. Esse não foi o ano em que eu gravei mais coisa, mas eu tive um painel, a gente filmou uns trechinhos do painel, talvez eu publique nas minhas redes sociais como cortes, porque tem algumas coisas que eu acho legais lá, que foram ditas, e eu prometo fazer vídeos sobre a CCXP. Eu tô até pensando, no ano que vem, talvez quando abrir as vendas, ou talvez mais perto da CCXP, fazer um manual de sobrevivência da CCXP, dando as dicas de como você pode fazer para aproveitar ao máximo o evento com tudo que eu aprendi indo em todas as edições. O meu cronograma mudou um pouquinho, mas muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like,
se inscreve no canal, tem aqui um subscribe, se inscreva no canal, considere apoiar meu trabalho como criador de conteúdo no meu Apoia-se, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, eu não falei nada sobre a dublagem de Jojo, talvez um dia eu fale, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa em específico, mas eu fiz um vídeo recentemente sobre dublagem de modo geral, e ele vai estar na tela, em algum canto, eu não vou apontar porque senão eu vou apontar errado, mas ele vai estar na tela, e se você ainda não assistiu, assista, porque eu acho que tá muito legal esse vídeo, e eu te espero na próxima. Eu vou fazer mais vídeos, vou fazer muito vídeo esse ano, e como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça. Tchau, tchau!